Votos cordiais de saúde e paz a todos. O nosso tema de hoje, o ponto de vista, ele se encontra no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é esse, né? O capítulo é Meu reino não é deste mundo, o item, o ponto de vista. Ele traz como o início das nossas reflexões um dos diálogos mais interessantes, pelo menos que eu elejo no nosso Evangelho, no Novo Testamento. Após a prisão do Cristo, passando por algumas situações já difíceis, ele levado à figura de Pôncio Pilatos. E Pilatos solicita novamente que ele voltasse, e então é aí onde surge esse discurso, esse diálogo, é onde Jesus aponta de forma muito enfática esta frase que meu reino não é deste mundo. Ao deparar-se com Jesus, ele pergunta de forma muito clara: És tu então rei dos judeus? Né? E Jesus ali era uma situação que, se nós parássemos para ver, era o poder temporário daqueles que enxergam a vida do berço ao túmulo, diante da verticalidade daquele ser que era o governador do planeta, que via, obviamente, a realidade do espírito, não se preocupando com as conquistas temporárias, porque sabia que essa realidade no qual Pilatos estava calcada, cedo ou tarde passaria, porque as experiências, as aquisições, elas se dão no espírito, mas lamentavelmente ali ele não tinha condições de esclarecer aquele homem, porque ele não tinha a capacidade ainda, imaturo que era, de entender a mensagem de Jesus. É tão real que ele responde, né? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Falar de um reino que não é aqui para um homem totalmente materialista, que só acreditava naquilo que ele via, em especial na força de Roma, era por demais ousado, mas era uma semente que Jesus plantava de alguma forma, mas não conseguindo, obviamente, aprofundar. E ele então responde a Jesus: Logo, tu és rei. Porque se ele disse que meu reino não é deste mundo, existe um reino. Logo, tu és rei. E a resposta do Cristo: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O Evangelho segundo o Espiritismo não complementa essa passagem que está no Evangelho de João, mas, dando continuidade, Pôncio Pilatos então volta-se para Jesus e pergunta a ele: e o que é a verdade? Só que ao invés dele ficar para escutar a resposta, ele dá as costas e sai da presença do Cristo. É um ato e uma frase muito simples, mas ela significa muito, porque de alguma maneira representa a nossa atitude frente à própria vida e o conhecimento transcendental ao longo da própria história. Porque na hora em que Jesus fala que veio, né, para apresentar esta verdade, ele questiona o que é a verdade das costas, mostra de forma muito clara que no fundo, ele não tinha interesse em saber o que era verdade, porque provavelmente esta verdade iria ferir as verdades que ele acreditava ser a principal. E a partir do momento em que nós somos confrontados frequentemente com esses conceitos religiosos como um todo, nem estou falando especificamente da doutrina espírita, mas religiosos como um todo, frequentemente a gente busca racionalizar ao ponto de tentar desmerecer ou colocar em questão aquilo que está sendo apresentado, para que nós não venhamos a sair da posição ou da conduta ou dos objetivos de nossa vida. E muitas vezes damos as costas da mesma forma que Pilatos dera quando ele questionara o que era verdade e antes que Jesus respondesse, ele sairia. Acredito, inclusive, que o silêncio do Cristo permaneceria mesmo que ele ficasse, tendo em vista a capacidade de Jesus de perceber, em essência, a nossa condição de absorver as lições. É tão real que não são poucas as vezes que perceberemos Jesus silenciar
e dando uma lição muito importante aos apóstolos quando dizia a ele: não atirar pérolas aos porcos. Não chamando as pessoas disso, mas deixando muito claro que há situações em que não adianta apresentar esta realidade. Não apresentar esta verdade, porque o indivíduo não consegue sequer levantar a cabeça, porque ele se nutre, ele se alimenta daquilo que está no solo, no chão, porque ele acredita que aquilo é o principal. E é exatamente nesse contexto que Allan Kardec, obviamente trazendo essa frase, essa passagem, melhor, coloca nesse segundo capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E se nós pararmos para avaliar o que Kardec traz em essência, o que está subliminar a este capítulo, é uma coisa que nos preocupa muito e já foi tese de muito pensador ao longo da história da humanidade, que é o destino. Qual o destino da humanidade? É isso que quer dizer que o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus apresenta uma realidade diferente e a doutrina espírita, a seu turno, vem decodificar uma mensagem que é esta, nos apresentando a realidade do mundo espiritual. Mas como sempre, e é comum nosso, diante de escutarmos alguns conceitos, nós ficamos atados a eles, a esses conceitos, sabendo que, de certa forma, eles existem, mas eles não trazem nenhuma consequência sobre a nossa atitude. E o grande ponto e a grande chave da doutrina espírita é fazer com que a gente compreenda que essas lições ela têm um objetivo fundamental, que não é outra senão despertar o indivíduo para a sua própria realidade de espírito e, a partir daí, a gente molde esse nosso futuro e esse nosso destino, que cedo ou tarde será o mesmo, de fato, para todos nós. Nós chegaremos a este reino, é indiscutível. O problema é que nós podemos nos livrar de muitas problemáticas na medida em que a gente consegue transportar o conteúdo em termos de conceito para um modo de vida que deve ser adquirido pouco a pouco. Basta nós começarmos a avaliar se de fato nós conseguimos já traduzir esse conceito para a realidade das nossas vidas. Porque neste capítulo, Allan Kardec, fazendo um comentário a mais sobre este tema, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele coloca este item, o ponto de vista. E quando ele chama a atenção para o ponto de vista, é óbvio que a primeira coisa que a gente pensa é aquela frase que diz assim, Allan Kardec vai dizer que cada um tem o seu. Porque a gente não tem essa mania, né, de dizer que cada um tem o seu ponto de vista, mas não é bem isso que Allan Kardec traz. Não é que cada um tenha o seu ponto, o que não deixa de ser a verdade. Mas o que Allan Kardec vai trazer é que a vida ela passa a ser mais ou menos penosa de acordo com como a gente enxerga essa vida. E indiscutivelmente ele diz, na medida em que o indivíduo avança em termos conscienciais, ele amadurece e enxerga a vida na Terra, este período de berço ao túmulo, algo extremamente rápido, apesar de muitas vezes aparentemente ele ser demorado, mas quando o meu foco está na eternidade, na lei da reencarnação, na essência que eu sou como espírito e na finalidade que nós iremos atingir, que é a plenitude, essas situações do terra a terra passam a ser relativizadas frente ao todo. Esse é o ponto para que nós venhamos a fazer uma análise de qual está sendo o nosso ponto de vista na nossa existência. Porque o indivíduo que ele não tem a capacidade hoje de entender que ele é espírito e que ele está dando continuidade a uma história que já aconteceu e agora é só a continuidade do romance, imaginemos que cada um de nós é o autor de um livro, cujo personagem central somos nós. E nós estamos escrevendo essa obra em vários volumes, mas os volumes eles se seguem pela continuidade da história. Então, nós estamos, neste exato momento, na noite de hoje, escrevendo mais uma página do volume da nossa atual existência. Mas esta página, ela tem a ver com tudo que já se passou, porque nós somos a síntese dessa história. Ao mesmo tempo, indica que ela dará continuidade nas demais existências. O grande problema é que quando nós estamos imersos aqui, nesta realidade, onde o corpo absorve o espírito e há um esquecimento dessa vida espiritual, pelo menos momentaneamente aqui, né, no contexto das nossas lutas diárias, faz com que a gente passe a acreditar que tudo que acontece aqui, de fato, tem um peso
no sentido de algo positivo ou muito negativo para nós, como se nós estivéssemos jogados à deriva. E para que a gente consiga compreender todos esses fenômenos da atual existência, é preciso a gente caminhar um pouco para trás e entender o que os Espíritos dizem, para a gente perceber como tudo, absolutamente tudo se encaixa e o quanto a gente precisa mudar o ponto de vista da gente. Os Espíritos falam de forma muito clara que nós evoluímos normalmente, frequentemente, ou melhor, obrigatoriamente por duas asas. A asa do intelecto e a asa do sentimento. São por essas duas asas que a gente vai voar para essa plenitude, para a fatalidade da nossa vida. Porque nós só temos duas fatalidades, segundo os Espíritos falam. A primeira delas é que ninguém escapa à morte. Todo mundo morre. Saudável ou não, mais velho, mais novo, morre. E a segunda é que seremos felizes, porque essa é a lei de evolução. Não obstante, para que a gente entenda sobre essas duas asas e a partir disso a gente chegue no ponto de vista, a gente precisa compreender o espírito, que é um conceito também trazido pela doutrina, para que a gente entenda que o pensamento, ele é um atributo do espírito, apesar de muitas vezes se confundirem para nós. E a gente, para crescer, para evoluir, para chegar nessa meta, nós precisamos, repito, crescer no campo da sabedoria, da inteligência e no campo dos sentimentos. Guardemos a questão da inteligência. Quando a gente olha para a nossa própria história, um dia sentamos nas carteiras escolares e aprendemos que em determinado momento nós descobrimos o fogo. Mais adiante, depois a pedra polida. E assim sucessivamente. Percebamos então, de forma muito clara, que as dificuldades externas, daquelas que não foram eleitas por nós, mas as dificuldades externas que surgiram ao longo da nossa história, serviram para impulsionar o espírito nas descobertas das melhoras para a nossa sociedade ou para a própria individualidade. Vou dar um exemplo de pouco tempo atrás. Passamos pela pandemia. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Perturbações Espirituais, ele diz: as pandemias iniciam e terminam daqui para aí, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Mas no momento em que a gente passava por aquela grande convulsão, mentes brilhantes estavam dentro dos seus laboratórios buscando desenvolver tecnologias que pudessem nos garantir, entre aspas, porque não há garantia. Não, Alisson, não, porque a gente vai morrer, com vacina ou sem, porque um dia a gente morre. Lembram da fatalidade? Não esqueçam disso. Mas na hora em que eles estão em laboratório trabalhando, novas tecnologias surgem e às vezes você atira no que viu e acerta o que não viu. Acontece muito nos momentos de conflitos mundiais, de guerras. São saltos que dão à própria humanidade em busca de quererem a vitória, se esforçam. E aí a gente começa a perceber fenômenos realmente geológicos, geográficos, que fazem com que o homem exercite a inteligência. Na hora em que ele exercita a inteligência, ele está crescendo em uma das asas. Vemos prédios no Japão construídos à sua engenharia de tal forma que suportam terremotos e outras situações mais. A outra asa, essa asa do sentimento, ela é muito interessante, porque de alguma forma o espírito ele também precisa. E como é que ele desenvolve isso? Pelo próprio processo evolutivo e de uma maneira muito interessante. Ela está pautada na crença em Deus, em especial no conceito espírita, de Deus ser a inteligência suprema, causa primária de tudo, onde Jesus resume, quando ele diz que a lei de amor, ela resume toda a lei e os profetas. O que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso fala deste processo evolutivo no campo dos sentimentos? É que para nós caminharmos de forma coerente, sem sofrermos consequências muito severas, o ideal é vivermos as leis morais, as leis divinas, ou chamadas leis naturais, que se encontram na terceira parte do Livro dos Espíritos. E se porventura alguém achar que diz assim, ele está dizendo que está no Livro dos Espíritos, então só o Espiritismo salva? Não. Kardec pergunta isso aos espíritos e eles dizem que todo mundo tem acesso a essas leis porque elas se encontram na consciência e não em nenhuma obra. A doutrina espírita ela facilita porque ela mostra,
mas ainda assim nós temos guardado, independente da nossa cultura, as leis naturais se encontram guardadas em nossa consciência. Mas na vivência dessa lei não se consegue vivê-la sozinho. É necessário que eu esteja junto a outra ou outras pessoas para que eu consiga exercer a vivência desta lei. Por isso que a lei se resume em amar a Deus e ao próximo como se ama a si. Porque para amar a Deus eu preciso viver esta lei. Porque se eu amo alguém, eu gosto, eu busco agradá-lo. Então, para agradar a Deus, eu quero viver dentro da lei dele. Mas para viver dentro da lei dele, eu só consigo viver em direção ao próximo. E Allan Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, dizendo de forma muito clara que é a relação do homem para com Deus, do homem para com o próximo e do homem para com ele mesmo. E aí a gente percebe que, de fato, essa realidade se encontra nas duas asas. Mas tem um acréscimo, que é quando a doutrina espírita vai agora nos acrescentar que neste processo da convivência de um para com o outro, pela possibilidade do livre arbítrio, ora nós estamos de acordo com essas leis e frequentemente nós estamos longe delas, porque responde por nós o orgulho e o egoísmo. E em nome disso, nós, ao invés de cumprirmos esta lei para com o outro e para conosco, nós simplesmente fugimos à lei. E nesse momento, geramos para nós um sem número de consequências, onde eu preciso reaprender e, obviamente, diante do mal que eu fiz, reparar. Então, neste processo agora, surgem os mesmos elementos que antes estavam vinculados ao desenvolvimento da inteligência. Prestemos atenção no que estamos falando. Enquanto aqui, na asa da inteligência, eram fenômenos externos que nos impulsionam utilizando do nosso intelecto, no momento em que eu ajo com o indivíduo de forma equivocada, eu gerei situações que expressam essas consequências na minha vida íntima, na minha vida particular. Muitas vezes relacionadas às pessoas também, que são aquelas com quem a gente cruza e nós temos as nossas dificuldades, às vezes de maneira gratuita. Eu olho para alguém e sinto que essa pessoa me é inamistoso e vice-versa. Mas eu nunca tive a oportunidade de estar com ela. E me dá, entre aspas, o azar de eu descobrir que ainda eu estarei na mesma sala, debaixo do mesmo teto, trabalhando da mesma maneira. Aí você diz, não pode. Tanta gente boa e eu fui trabalhar logo com esse indivíduo. E eu fico pensando que da parte desta pessoa, talvez a linha de raciocínio seja a mesma. Tanta gente boa que entrou na empresa agora e justo esse vem trabalhar no meu setor. E aí a gente para analisar e acreditamos no fortuito, no acaso. Mas agora eu precisarei desenvolver, seja pelo intelecto ou pelo sentimento, ferramentas para que possam solucionar esta questão. Mais uma vez, eu estou sendo convidado a sair da zona de conforto, romper com essa situação e, a partir dali, galgar uma nova posição. É fácil? Não. É algo tão especial que Deus, em sua sabedoria, pegou os principais, aqueles que nós temos o débito maior, que mais pesa em nossa consciência, e colocou numa célula extraordinária chamada família. Esses do trabalho são difíceis, mas o da família vem especial. Porque é onde a gente convive. É onde a gente tira a máscara que a gente afivela da persona para ser uma pessoa de bem lá fora. Porque a gente não gosta quando alguém acha que a gente não é legal do lado de fora. Mas dentro de casa a gente não está muito preocupado com isso. Por isso os grandes conflitos. Porque lá fora a gente se esforça, mesmo que seja uma máscara, mas para desenvolver aquela capacidade. E dentro da nossa casa a gente não está preocupado com isso. E aí vem as grandes dificuldades, as situações que os amigos já podem ter ouvido falar de outros, já que não carregam nenhuma situação dessa dentro dos seus lares. Não é? Mas ainda assim vale o desafio. Vai que tem, né? Se alguém tiver, já começa a entender que, na verdade, é esta volta dessa justiça fazendo com que a gente mude o nosso ponto de vista. Porque agora eu compreendendo a essência de que eu necessito desenvolver nessas duas asas, eu passo a enxergar
que tudo que faz parte do meu contexto de vida, seja individual ou coletivo, está atrelado àquilo que é necessário para mim, para que eu desenvolva. A vida passou a ter um sentido agora. Essa pessoa que veio trabalhar comigo, que eu sinto que já foi gratuito, eu não cheguei nem a descobrir quem é a pessoa e eu já tenho um choque de antipatia, provavelmente isso já está atrelado a um passado. Ou se não, no mínimo, a um campo energético muito distinto do meu, que eu precisarei trabalhar para que eu consiga conviver sem gerar nenhum conflito. Mas percebam que essa situação fala mais de mim do que da pessoa. É esse o ponto, que na hora em que ele diz meu reino não é deste mundo, a gente começa a entender que esses grandes fenômenos dolorosos, sejam eles no campo das nossas limitações físicas, sejam eles atrelados a essas pessoas e essas pessoas a nós, ou outras situações que surjam, nada mais são do que ferramentas, todas elas, num objetivo sincero de fazer com que a gente avance, compreendendo que aquilo é uma oportunidade. Então, quando Jesus diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele não falava apenas daquilo que muitas pessoas criaram em sua cabeça por teses teológicas, de dizer assim, é um paraíso, a gente morreu, a gente tem o paraíso. As pessoas, de maneira muito imatura, até infantil, pensam no seguinte, desencarnou, morreu, você vai ter a sua finalidade, o que vai acontecer com você do lado de lá. E da maneira infantil ele vai dividir isso em céu e inferno. E às vezes no purgatório, né, que, enfim, é a maneira de se entender. Mas não há um pensamento mais profundo. Fica em relação a esses lugares pré-definidos com repletas de lacunas, que questionamentos do nosso dia a dia já mostram que é incompleta essa ideia. Incompleta por várias razões. Então, Jesus, o governador do planeta, não iria falar que meu reino não é deste mundo simplesmente para que a gente soubesse assim, a vida continua. Não é só por isso. É porque tem coisas a mais. E é esse o ponto que a gente precisa chegar. Primeiro delas, então, é modificar o ponto de vista. Por isso o tema é este. O subitem do capítulo 2 é este. Cabe a nós agora passa uma geral na vida, pela ótica do espírito que nós somos. Eu recebi, há uma semana atrás, um zap de uma moça que dizia assim para mim, com um sério problema, ela já casada, com filhos, mas tem um certo conflito dos pais, a mãe acredita ser narcisista, o pai não consegue combater, e essa pessoa mandou para mim, disse, Alisson, tá tão difícil conviver. Como é que pode? Olha a frase que ela soltou para mim. Eu reencarnei com a minha obsessora. A mãe é obsessora. Isso pode? Como pode isso estar acontecendo? Qual explicação você me dá? Veja que interessante. O ponto de vista dela é que ela é a vítima. E eu até não estou dizendo que ela não sofra. É muito provável que ela sofra e sofra muito. Porque a gente não tem a capacidade de desmerecer a posição em que a pessoa se encontra e como ela se enxerga. Mas meu reino não é deste mundo. E atrelado a ele, a gente vai encontrar o princípio da reencarnação, é indiscutível. E eu disse a ela, não se preocupe, você já reencarnou através da sua obsessora para ver se o negócio melhorava. Ela disse, tá difícil. Eu digo, mas veja que coisa boa, ela não lhe abortou. Porque talvez em outros tempos a situação tivesse sido essa. Alguém já tenha tirado a vida de alguém. E hoje é só uma mãe narcisista perseguindo uma filha. Mas na perspectiva que a gente olha, a gente só vê o problema. Esse é só um exemplo muito prático que eu estou dando do que aconteceu faz uma semana. Mas a gente precisa passar em revista a nossa vida. E a gente perceber que há muitas situações como essa, onde a gente vai se colocar como a vítima, como o objetivo ou como o objeto que está sendo prejudicado,
ou onde todo mundo está voltando, é óbvio que cabe de nós uma reflexão profunda e dizer, será que eu não estou fazendo nada de fato? É importante que a gente pense, e se de fato está fazendo, repensar no que anda fazendo. Mas tem situações que aconteceram que não foi de nossa escolha, como esta, a priori. Né? Não foi de nossa escolha, entre aspas, né? Porque houve um planejamento prévio para que ela voltasse através desta mãe. Mas a gente começa a entender, então, que essas situações a gente vai ver que, então, não é uma punição, não é um castigo. Não, pelo contrário. Na perspectiva da nossa evolução das duas asas, é a ferramenta necessária que a gente precisa para crescer, galgar. Então eu não vejo, através do ponto de vista, isso como um problema. Isso talvez seja a solução. E pelo conceito que os espíritos trazem de provas e expiações, a prova ela termina na medida em que eu passo a adquirir o valor. Na hora em que esta pessoa consegue agir de forma consciente, suplantando, superando a perseguição, mantendo a distância regulamentar e ainda assim amando, não deixando ser ferida, a lição acabou. Então o problema deixa de existir. Mas Alisson, ela continua narcisista. Mas eu não me atinjo mais, porque como eu mudei o meu ponto de vista e eu adquiri o valor que faltava em relação a esta prova, a prova deixou de existir. Se o indivíduo me persegue e eu simplesmente estou na sintonia dele, de me achar perseguido, e ainda assim dar de troco aquilo que eu posso, eu continuo sem adquirir o valor da compreensão. E na hora em que eu tenho a compreensão disso e consigo, de alguma forma, sanar dentro de mim o problema, eu posso chegar até ele e dizer, vem cá, por que tu faz isso comigo? Nessa existência eu não fiz nada contigo. Vamos tentar resolver isso? A pessoa vai ficar com certeza pálida, verde, porque não esperava de você uma atitude frontal, sem agressão, obviamente, porque isso vai ser fruto desta mudança do ponto de vista. Que aí a gente passa a entender a vida de outro aspecto. E é interessante quando a gente alcança a essa situação, porque meio que dá uma serenidade. Vamos dizer assim, olha, eu preciso urgentemente romper com a primeira barreira que nos impede, que é a barreira da temporalidade. Nós temos esse problema. Na nossa vida se resume, berço ao túmulo, não é assim? Tem pessoas que têm problema em casa que vai dizer assim, Alisson, vai morrer e não vai resolver. E eu gostaria de dizer que isso é verdade. Vai morrer e não vai resolver. Mas eu estou vindo para o centro espírita para os espíritos ajudarem. Vão ajudar, mas não vai resolver. Porque espírito não está aqui para resolver problema de ninguém. É importante que se diga. Se alguém veio com essa esperança, eu lamento informar, mas os espíritos não solucionam aquilo que nós criamos para nós próprios ao longo do tempo. Eles ajudam a carregar a cruz, eles inspiram a fazer o certo, tudo isso eles fazem, mas solucionar não vai. Não vai porque isso foi uma aquisição nossa e nós precisamos repetir esta lição. Então, quando eu quebro a barreira da temporalidade, eu já mudei o meu ponto de vista, eu já entendi que meu reino não é deste mundo. Eu começo a entender que há situações tão difíceis que vai ser mais de 2 ou 3 reencarnações para as coisas entrarem no ponto do equilíbrio. Não, Alisson, não é possível. É possível. Emmanuel, eu lembro, no livro Palavras de Vida Eterna, não vou saber ipsiliter, que eu não sou muito de decorar a frase completa, mas a ideia, ele falando sobre festejos de Momo, ele disse que há pessoas que por um instante se comprometem por mais de séculos por conta de um ato equivocado e impensado naquele momento de euforia. Aí você para pensar mais de século por conta de 4 dias e às vezes é 1 hora ou 30 minutos ou 5 minutos dentro de uma folia, você se compromete mais de século. Porque de fato é assim que acontece. E para que a gente entenda esse mecanismo perfeito e ver o quão complexo é e ao mesmo tempo como a misericórdia divina facilita para nós, é que quando eu ajo com uma pessoa, as consequências que vão vir desta situação, não só relacionado a ela, mas as pessoas a ela relacionadas, eu preciso reajustar tudo. Não entenderam não, né? Vou explicar. Se eu faço mal a alguém, mas esse alguém, por exemplo, por conta disso, cai num processo depressivo e passa a ter severas necessidades, chegando até a desencarnar, e ela tem um filho ou uma filha, e essa filha vai passar por problemas agora na existência, por conta dessa depressão desta pessoa, que foi causada por minha irresponsabilidade, eu não tenho que tratar só agora, reparar o equívoco com a pessoa, agora com o filho também. Toda a cadeia que aconteceu, a gente repara.
Porque nós somos corresponsáveis. Dá para entender? A complexidade da situação. Uma cadeia genética, mais que isso, ela é uma cadeia moral de comprometimentos das mais diversas. E aí a gente começa a reparar, porque eu repito, o nosso ponto de vista é sempre o ponto de vista de quem está sofrendo, e nunca de enxergar o ponto de vista que isso é uma ferramenta para nós, para a nossa mudança. É indiscutível que Jesus também, no momento em que ele fala em termos de coletividade, ele fala de individualidade. Toda mensagem de Jesus que cabe no contexto geral, ele também cabe no contexto individual. E na hora em que ele fala deste meu reino, a gente vai lembrar da própria conversa dele lá na Boa Nova com um sacerdote, onde ele fala também desse reino. E o sacerdote pergunta a ele que reino seria, ele diz, é o reino de Deus no coração do homem. Este também é o reino dele. Então, tanto tem a questão do pós-mortem, em termos do que é que irá acontecer, como tem a nossa realidade do que nós estamos implantando em nosso contexto íntimo agora. Então, nesse momento em que eu rompo com a visão de vítima e eu consigo entender que eu passo a ser abençoado por ter essas dificuldades, e óbvio, entendendo que essas dificuldades devem servir para mim, não para que eu me entregue, mas para que eu suplante e supere, eu começo a entender que neste instante eu estou desenhando o meu desencarne e estou desenhando aquilo que será no meu futuro. Esse é o ponto-chave. Porque muita gente fica preocupado, e é justo que fique, de como será este reino que nós iremos voltar. Alisson, o que acontecerá comigo quando eu desencarnar? Depende da sua vida, porque o desencarne será o local, a forma, será fruto daquilo que foi o seu processo existencial. Se a visão é reducionista, se a visão é terra a terra, vai ser muito difícil para o indivíduo que vive nesta temporalidade de berço a túmulo, quando chegar o momento do túmulo, querer largar o corpo. Porque ele não conseguiu trabalhar nele os valores de saber que essa história, este volume, acabou. Esse volume do romance acabou. E que ele parte para o lado de lá tranquilo, no sentido de deixei a ferramenta que eu tinha, que era essa vestimenta, e agora eu dou continuidade no mundo espiritual, fazendo uma reavaliação da minha existência e preparando a próxima. E esta próxima não será fruto do que eu fizer na erraticidade. A erraticidade é esse período que eu passo no mundo espiritual entre duas existências. A minha próxima existência ela não será fruto do tempo que eu vou passar lá em cima, ela será fruto do que eu estou fazendo agora. Então esse é o ponto. Precisamos então despertar, romper com isso e começar imediatamente despreocupados do resultado. Por que, Alisson? Por causa dessa questão que eu acabei de falar. Tem gente que vai passar mais de uma existência, 2, 3, resolvendo um problema. E não soluciona. Até solucionar. Mas é por conta disso que eu vou ficar parado? Não, o ponto de vista diz que na hora em que a gente muda essa realidade, eu preciso fazer agora. Porque eu despertei. Eu entendi que eu devo agir na vida como espírito. Que este reino, de fato, não está fora. Ele está dentro. Eu começo a edificar. Agora, é fácil? Não, é complexo. É bastante difícil para nós agora trabalharmos em cima desse contexto. Porque agora eu começo a entender que aquela situação com aquele marido, aquela situação com aquela ex-esposa, com aquele filho que vem numa situação difícil e que me exige, isso foi fruto das minhas escolhas ontem. E neste processo, talvez o ponto de vista que eu tinha lá era o ponto de vista de que o que era importava era a mesma coisa que Pôncio Pilatos achava. E tem muita gente espírita, acreditem, viu? Que vivem na Terra levantando a bandeira de um espiritualismo, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina espiritualista, que é o contrário do materialismo, mas vive na Terra como se fosse um materialista. Não perde as oportunidades em termos de tentar ter um ganho a mais. Se puder ultrapassar outra pessoa em determinada questão, ele ultrapassa, porque ele conquistar mais coisas é mais importante. É um contrassenso. Mas você não é espírita? Não, mas a gente precisa. E uma das teses que levantam com Allan Kardec nesse tema
Nesse texto, quem quiser vai dar uma lida, diz assim: mas essas pessoas que pensam apenas na vida futura no mundo espiritual podem viver no marasmo. E aí Kardec disse negativo. Porque as pessoas que têm consciência, elas não vão deixar de tirar o espinho debaixo da mão simplesmente porque estão pensando na vida futura. Elas vão querer fazer o melhor agora. Sem dúvida. A gente não vai cair no marasmo. Mas a pergunta são os choques que a gente está tendo entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivencio. E esse é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico nosso, que a gente precisa urgentemente lançar sobre nós. Porque até então a gente está falando da gente em relação a essas outras pessoas, mas e da gente com a gente mesmo? Por isso que a gente foi para esse outro ponto. Meu reino não é deste mundo, é a edificação no coração do homem. Como é que está esse processo da edificação deste reino em nosso coração? Primeiro ponto a ser enxergado, a começar, qual o grande objetivo da nossa atual existência em termos de ganho moral? Hoje eu estou meio filósofo, né? É assim. Num livro chamado Ação e Reação, é bom que qualquer dúvida que eu tiver, tem um amigo aqui especialista em André Luiz. Ele vai falar, é algo muito batido, mas é importante a gente resgatar da história do desejo central. Todos nós temos uma situação mais grave a ser trabalhada. E ronda sobre esta questão a maioria dos fatos que nos perturbam na existência. Se você parar para enxergar, nós temos alguns problemas, mas sempre tem um que é mais pesado, um que se repete mais, um que exige mais da gente, que vai e não volta a acontecer. Aí você diz, mas rapaz, e brota de nós. Lá na escola de Vingadores, que está, não é os Vingadores é a escola de Vingadores que existe no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, os obsessores também assistem palestra, também estudam, né, pai? Também estudam, também entendem como funciona o psiquismo humano, e eles dizem na obra para André Luiz e para o outro mentor dele, que no momento me foge. E ele deixa muito claro, ele diz, olha, a gente estuda e a gente percebe na cabeça de cada um, no psiquismo de cada um, desejo central. Ou seja, aquilo que mais lhe marca de forma negativa, aquilo que está contrário à lei divina. Então, ao invés da gente gerar o problema, a gente estimula o que há de equivocado, para que o indivíduo ele possa dar vazão àquilo que ele já traz de ponto negativo. Então, é nesse momento que a gente precisa fazer essa análise, em termos de, no momento em que eu estou dessa existência, esse meu reino que não é deste mundo, eu já consigo implantar de fato, eu consigo ter esta consciência palpável que o reino não é deste mundo? Aí você diz, por que, Alisson? Porque na hora em que a gente percebe, normalmente o desejo central, que é esse defeito que os espíritos obsessores intensificam em nós, frequentemente eles são o oposto do reino divino. Normalmente são as nossas sensações, os nossos impulsos mais baixos, as nossas tendências mais materialistas. E eles estimulam exatamente isso. Se é no campo do sexo, vai apresentar as tentações, porque a tentação não está fora, está dentro. Então, coloca-se as situações do lado de fora para que de lado de dentro essa tentação comece a gritar, que é o desejo central desse indivíduo. Se é a condição da avareza, Pai Celeste, isso aí é fichinha para o que acontece nos dias de hoje. Há indivíduos que passam o final de semana, eles têm condições, e aqui não vai uma crítica, vai uma análise. Ele gasta no final de semana uma boa quantidade de dinheiro para um processo de uma diversão, que é justa. Nós não estamos falando porque o divertimento faz parte da lei de trabalho. Mas se você pedir para ajudar alguma pessoa, ou alguma instituição, ou qualquer coisa, você pensa duas vezes antes de fazer. E quando faz de forma bem limitada. Dificilmente terá condições de chegar lá e lhe dar a mesma quantia que você gastaria com o maior prazer apenas no processo de diversão. É o desejo central. E são os espíritos, às vezes, trabalhando. E nós somos colocados em xeque. E aí conversávamos esse final de semana com um conhecido também espírita, ele contando algo muito interessante que aconteceu numa reunião mediúnica com um conhecido dele. E ele dizendo, Alisson, hoje ele é espírita, hoje ele estuda, mas na época ele não era.
E começaram a convidar ele para fazer parte, porque a casa tinha poucos trabalhadores, praticamente não tinha trabalhadores, e a pessoa que era o presidente era um amigo desse indivíduo. E ficava, fulano, vai lá no centro, fulano, vai lá no centro. E ele praticamente não acreditava, não tinha esse desejo nenhum de ir para a casa espírita, mas o presidente insistiu tanto que ele teve a coragem, ele disse, tá bom, eu vou. Aquela coisa assim, eu vou. E aí ele foi, assistiu a palestra. Gostou da palestra? Gostei. Achei interessante. Muito bem. Ótimo. Venha quinta-feira para a reunião mediúnica. Ele disse, como? Não, quinta-feira você vem para a reunião mediúnica. Vejam, a pessoa que não sabia nem o que era espiritismo, assistiu uma palestra e o presidente, então venha para quinta-feira. Aí ele veio. Quando chegou no dia, disse, você quer que eu faça o quê? Ele disse, você vai conversar com os espíritos. O cara disse, eu? É, você. Ele disse, eu vou falar o que com os espíritos? Nada. Quando começar, porque olha, fique tranquilo que os espíritos já vão chegar aqui brabos porque estão vindo. Imagine para uma pessoa que não sabe o que é absolutamente nada de espiritismo. Quando ele começar a ficar brabo, agressivo e for perguntar, vou falar alguma coisa, você diz, meu irmão, você conhece Jesus de Nazaré? A frase é essa. E você vai ver que ele vai acalmando. Abrindo um parêntese, a vida desta pessoa, segundo ele próprio relatava, era uma vida comum, de bebida, de festa, de farra. Ele não queria saber absolutamente nada de religião, o que era um direito dele. É importante que se diga, ele tinha uma vida que ele achava que para ele era o suficiente, estava ótimo viver daquela forma. Eis que ele entra na reunião mediúnica, senta, e ele disse, eu vou sentar onde? Aí, frente a frente com o médium. E o cara, tá certo. Ele disse, olha, eu já estava receoso, apaga a luz. Deixa tudo naquele azul. Que isso é para ajudar a concentração do médium. Para quem não sabe, achar que é alguma coisa mística, não é. Porque o azul trabalha a melatonina, faz com que o indivíduo relaxe, se concentre mais fácil. Quando menos espera, o espírito chega e já chega gritando. E aí ele abre os olhos, a vontade dele, se eu tive vontade de correr. Mas ia ser muito feio para mim. Então eu me mantive. E ali ele começou a vociferar, a falar mil coisas e eu fiquei sem saber o que fazer. Aí o presidente virou para mim e fez, fale. Falar o quê? Fale de Jesus. E aí, nesta reunião, ele se levantava, não era sentado. Então ele levanta, vai para o lado do médium e diz assim, meu irmão, você conhece Jesus de Nazaré? Diz que o espírito parou, o médium parou, olhou para ele e fez, nem eu e nem tu. Ele saiu, voltou, sentou do outro lado e ficou calado. Disse mais nada. E aí quem assumiu foi o presidente. Hoje é um trabalhador espírita, estudou e etc, etc. Buscou edificar esse reino. Então, por que a gente traz esse exemplo? Por conta desse contexto. Nós, quando falamos de obsessores, eles ganham aí a fama porque nos prejudicam, mas o plug está conosco. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, de fato, há um reino espiritual, há uma realidade em que a gente vai chegar, mas que não nos impede de, uma vez adotarmos esses conhecimentos para começarmos a viver o mínimo de equilíbrio de paz aqui. E a gente não corre esse risco. Não é de chegar numa reunião mediúnica, é de chegar do lado de lá, como chegou Frederico Figner, o chamado irmão, eu esqueci, José? Jacó. José Jacó, muito bem. Irmão Jacó, chegar do lado de lá e no processo de desobsessão ele se dá de cara com o espírito obsessor que ele tentava doutrinar quando era encarnado. Aí o espírito chegou, né? Finalmente. E ele começa a relatar casos da vida de Frederico Figner da adolescência para desmerecer ele. Imagine, da adolescência, quem de nós não fez uma bobagem? Situações simples do cotidiano, ele começou a jogar na cara de Frederico Figner. A sorte é que o mentor de Frederico Figner estava na hora, colocou a mão, ele se sentiu, né, energizado e conseguiu, de fato, orientar esse espírito. Mas vejamos o quanto a gente passa por apertos porque a gente não conseguiu implantar ainda essa visão de que meu reino não é deste mundo. Que a nossa realidade é do espírito. Quem aqui nunca perdeu, entre aspas, dos nossos olhos, do horizonte dos nossos olhos, uma pessoa muito amada?
e não sofre por isso. Mas o reino não é daqui. Essa pessoa é um espírito. Atravessou a barreira da vida, passando pelo portal da morte. Porque vida é a do espírito, a gente é a existência. E o interessante é que a gente sempre olha partindo daqui para lá, no sentido de foi a pessoa. Queria lembrar que daqui a pouco quem vai é a gente. E alguém vai ficar aqui chorando que a gente foi. Mas, Alisson, que assunto incômodo. Não, mas é importante a gente tocar na realidade. Porque o Espiritismo fala sobre isso. Então, vejamos que o ponto de vista precisa ser trabalhado urgentemente. Vamos nos propor a fazer essa revisão de vida. Situações difíceis, doenças que nos chegam. O que é que isso está querendo nos convidar? Porque na medida em que eu consigo adquirir esses valores, naturalmente as coisas perdem o peso que elas têm. Porque pior que seja, eu digo uma coisa aos senhores, vai acabar. Muitos dos que estão aqui presentes não sabem das suas histórias pregressas, mas muitos já tiveram muitos recursos e deixaram. Muitos já tiveram 1000 possibilidades de mando e de desmandos, e hoje não têm, sofrem a consequência. Muitos já viveram um processo de solidão. Hoje tem alguém, pode não ser a pessoa ideal, mas já tem alguém. Hoje, dentro do contexto familiar, não se sente amado, mas muito provavelmente, e isso daí foi uma aquisição ao longo do tempo, e está sendo lhe dado uma oportunidade de melhorar. E foi o que eu disse à pessoa em História da Mãe Narcisista. Eu disse, não se preocupe, vocês voltarão juntas ainda. Olha que alegria, Alisson. Eu estava no dia desse agora, caminhando no supermercado e pensei, eu disse, meu Deus, né? Tem pessoas que a gente, de alguma forma, né, alimentam, nutrem coisas negativas conosco, e eu fico, meu Deus, está na lista da reencarnação. Sabia? Eu estava pensando nisso um dia desse. Eu disse, rapaz, deve ter uma lista da reencarnação. Para reencarnar como marido, como mulher, como filho, como filha, porque é onde o amor de fato brota. Então a gente tem a chance agora. Veja como muda o ponto de vista quando a gente entende essa realidade do mundo espiritual. Tem alguém que não gosta muito de você? Não balance a cabeça. Só pensem. Tem alguém que não gosta muito de você e vice-versa? Fique certo. É um excelente para entrar na lista. Vai ser o que, meu? Não sei. Talvez a mãe, talvez o pai, talvez o irmão. Você tá louco, Alisson? Tem gente que deve estar pensando isso agora. Deus que me livre. Aguarda. Lá na frente a gente se encontra. Quando estiver lá em cima, no Jeff espiritual, que a gente estiver em reunião, preparando o nosso retorno para a matéria novamente. Alisson, tu lembra daquela tua palestra? Né que é verdade? Fulano, a gente vai ter que reencarnar. Eu vou ter que reencarnar na família daquele cara. Pois é, eis a lei. Então, urgentemente, vamos reajustar a forma de enxergar. Deus é soberanamente justo e bom. Repito, o amor é a síntese, amar a Deus e ao próximo. Para isso acontecer, as nossas duas asas, a inteligência, repito, os fenômenos que nos desafiam para estimularmos a inteligência, e do outro lado, o campo do amor, é o campo dos nossos relacionamentos, dos mais diversos. São essas ferramentas que falam de nós. Guardem isso. Falam de nós. Não é do outro, mas é da nossa capacidade, da nossa condição de estar vivendo essas leis naturais, que estão expressas, repito, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e exemplificadas pelo Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ajustemos o nosso ponto de vista para isso, e a partir de agora tenhamos ou mantenhamos a nossa consciência desperta nos nossos momentos de grandes dores, nos nossos momentos de desafios do dia, da parte mais comum. E aí prestemos atenção no nosso desejo central. Por que que isso se repete? Porque eu ainda não consegui resolver. E aí a doutrina espírita, no Evangelho, ele diz, o indivíduo que ainda ele está rastejando, ele pensa e executa no mal. A segunda etapa é pensar e não fazer. E a terceira é nem pensar no mal. Acredito que nós estejamos entre o segundo e o terceiro. Vamos avançar, tentar remover esses desejos centrais, mas entender que tudo que está ao nosso redor hoje, desde os desafios no campo externo aos desafios no campo do sentimento, é a misericórdia divina, querendo que a gente ajuste agora o nosso ponto de vista e a nossa existência. A todos um grande abraço.
votos sinceros de saúde e paz.